Janja da Silva censurou internautas que cobravam do governo o pagamento do piso da enfermagem. Em uma live no Instagram, ao lado da ministra da Saúde, Nízia Trindade, a primeira-dama pretendia explicar detalhes da nova versão do programa Mais Médicos. No entanto, a transmissão recebeu uma enxurrada de pedidos de informações sobre o piso da categoria. Nos instantes finais da transmissão, a primeira-dama decidiu responder às críticas. As meninas falaram que a gente não precisava falar sobre isso, mas eu só vou dar um toque aí para o pessoal que está aí falando da enfermagem. Eu acho que se tem um governo que respeita o SUS e respeita todos os profissionais do SUS, médicos, enfermeiros, atendentes de enfermagem, todo mundo que trabalha na área da saúde, o presidente Lula é esse governo. Então, não caio nesse... A gente sabe que tem muito pessoal aí querendo semear o ódio e a discórdia. Segundo a Agência Oficial de Notícias do Governo, a implementação do Piso Nacional de Enfermagem no contra-cheque dos profissionais está prevista para agosto. Neste ano, o piso será pago em 9 parcelas. E aí, Flávio, a primeira-dama, a presidente Janja, ficou brava e respondeu às críticas em relação a esse piso da enfermagem. Diz que o SUS é muito respeitado nesse governo. Lembrando sempre, né, a distribuição de poder no Brasil está totalmente concentrada como um T invertido, né? Acima o STF, abaixo do STF a Janja, depois da Janja qualquer outra notícia que você possa observar pela mídia por aí. A própria Michele Bolsonaro, que não era uma pessoa pouco influente no governo, ela era bastante influente, ela não chegava a 1% do que é a vaidade pura da Janja, né? Acho que ela só concorre em vaidade na história brasileira com o próprio ministro Barroso, porque de resto ela é uma pessoa que quer se meter em tudo. Ora, o que foi o Mais Médicos? Mais Médicos foi uma resposta apressada, né, totalmente destrambelhada do governo Dilma quando começaram os protestos de junho de 2013. As pessoas estavam pedindo saúde, educação e criticando a realização da Copa, né, com aqueles estádios, por exemplo, o estádio no Acre, né, que foi usado uma vez, estádio em Brasília, que praticamente não tem time de futebol, e hoje, sei lá, poderia ser transformado num pesque pague, não sei, qualquer coisa mais útil do que os milhões, ou sei lá, talvez bilhões que foram usados nesses estádios. As pessoas começaram a pedir por saúde. A resposta foi o programa Mais Médicos, que na prática era uma transferência de dinheiro do pagador de impostos brasileiro para a ditadura de Cuba. Relatos mostraram que os médicos cubanos chegavam a ficar com 30% do salário, o resto ia direto para Cuba. Eles não tinham possibilidade no Brasil de conversar com as pessoas daqui. A única coisa para o qual Mais Médicos foi extremamente útil é que foi o primeiro programa na história mundial a mostrar que a saúde cubana é uma porcaria, ou seja, todo mundo acreditava que ela era uma saúde perfeita, né? Tinha até um episódio de The House mostrando, não, eles são ótimos, é que eles só não têm equipamentos. Não, na verdade, tudo é uma propaganda, né? Eles tratam pessoas que não têm conhecimentos de enfermagem, dão um cargo de médico, foram erros, assim, bizarros que foram cometidos por aqui. Foi simplesmente para isso que serviu Mais Médicos. Agora, a Janja querer falar que nós devemos, né, algo ao SUS, como é uma propaganda constante na esquerda no Brasil, né? Viva o SUS, viva o SUS! Cada vez que eu vejo alguém dizendo viva o SUS, eu vou ver qual que é o plano privado dela, vou ver se ela vai num hospital de periferia para ver como é que é de fato o SUS. Eu conheço muitos hospitais aqui da periferia de São Paulo, pelo menos, eu sei que o SUS, assim, ele não é... ninguém chega lá gritando viva o SUS na hora que tá lá em parada de taipas, entendeu? O SUS é o nosso dinheiro, entendeu? Agora você ser simplesmente um gestor do nosso dinheiro, devolver um serviço, vamos dizer, muitas vezes de gosto duvidoso, e achar que nós devemos, né, glorificar o Lula como se ele estivesse nos salvando, como se ele próprio, né, tivesse construído um hospital, como ele adora dizer, isso é simplesmente uma jogadinha política que deveria ser chamada de desinformação. Alexandre, essa live, então, ela
foi divulgada, né, ocorreu aí para explicar essa nova versão do programa Mais Médicos. E aí a Janja da Silva foi questionada em relação ao piso da enfermagem. Vou até ler aqui novamente o que ela disse, abre aspas, né? A gente sabe que tem muito pessoal aí querendo semear o ódio e a discórdia, mas se a gente tem o governo que respeita realmente os profissionais do SUS e todos os profissionais da área da saúde, é esse governo em resposta aí às críticas em relação ao piso da enfermagem que ainda não chegou para os profissionais. Está agindo como porta-voz do presidente. Eu, de novo, vou falar que desde 1976 eu nunca vi uma mulher do presidente, que a gente chama aqui, copiando os Estados Unidos, né, primeira-dama, com um tal poder. Dona Ruth Cardoso, uma mulher preparada, não jamais influenciou. Né? Nem a Rosane Collor, nem a Dona Marli Sarney, né? Não vi isso. Nem Dona Marisa. Dona Marisa era discreta, mas agora não. Eu não sei até quando. Ela parece que tem mais força que ministros, ela faz recomendação política, olha, não tragam coisas que deem dor de cabeça para o presidente e tal. Né? Não sei até quando vai se entender bem com os ministros, com a presidente do PT, que é a mulher mais poderosa do partido, é a presidente do partido. Só registrando isso, não quero ser colunista social, mas nunca vi aqui em Brasília a mulher de um presidente ter uma tal força e uma influência tão grande e uma mistura de poder com o próprio poder presidencial. Ana? Olha, estamos aguardando ainda alguma manifestação da primeira-dama aí, né? Sobre programas sociais. Nada, até agora nada. Nenhuma manifestação, nenhuma ação em relação a programas sociais, como a nossa primeira-dama Michele Bolsonaro tinha, né? Vários programas direcionados a deficientes visuais, auditivos, né, cadeirantes, a preocupação de inclusão dessas pessoas com deficiência na sociedade, né, conversava sempre abertamente sobre esses programas, era muito criticada sobre absolutamente tudo. Michele Bolsonaro, que foi, aí Alexandre Garcia me corrija se eu estiver errada, mas acho que ela foi a primeira-dama a discursar antes do presidente no dia da posse, ou seja, uma mulher elevada aí a um posto de importância feminina em projetos sociais, como era a própria Dona Ruth Cardoso também. Agora, a Janja, né, é o deslumbre, né, de ter uma postura de não apenas de uma primeira-dama deslumbrada, mas de uma ministra, parece que é uma chefe de Estado, quase. Agora, imaginem o horror, você cobrar do governo respostas, você fazer perguntas, você cobrar o que está acontecendo, já que ela fala tanto de programas governamentais, não sociais, mas programas designados para certos ministérios específicos. Imagina o horror, você, cidadão brasileiro, achar que tem o direito de fazer perguntas e cobrar o governo.